Muito boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui de volta no Silvânia Week 2020, com as nossas interações com vocês. Hoje é um dia muito especial, nós vamos falar de um tema que eu acho que afeta a todo mundo, a todos os criadores, a todas as pessoas que têm seus negócios na pecuária, na agricultura, e que têm interesse em ter continuidade no seu negócio, né? Então, nós vamos falar sobre sucessão familiar no agro, trazendo aqui vários depoimentos, várias pessoas que já estão aí na segunda, terceira, quarta geração no agronegócio e que vão poder explanar para a gente a sua experiência de vida nesse sentido. Teremos, então, esses depoimentos. Acho que vai ser enriquecedor para todos nós, inclusive para mim também, que a gente já passou por uma sucessão aqui na Estância Silvânia. Eu sou a segunda geração e já estamos preparando aí a terceira para poder assumir e assumindo aos poucos as atividades pecuárias aqui na Estância Silvânia. Mas antes do assunto da sucessão familiar no agro, eu tenho a grata satisfação de convidar a todos para assistir um vídeo da nossa excelentíssima ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que nos brindou com a sua participação no Silvânia Week 2020, mandando esse vídeo para nós, desejando sucesso, e que nós tivemos vários momentos, né, no ano passado, em que nos encontramos, quando eu estava na diretoria da BCZ. Ela sempre muito gentil conosco, sempre muito atenta às necessidades do setor e procurando sempre atender às demandas que fossem necessárias para que o setor agropecuário se desenvolvesse. Então, agradecer muito à ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua capacidade de gerir esse ministério que é tão importante para o Brasil, porque o agro, mesmo agora na pandemia, está mostrando toda a sua força e toda a sua capacidade de trazer recursos e de alimentar o Brasil e o mundo. Então, eu gostaria de passar agora o vídeo desse ícone do Ministério do Brasil, que é a ministra Tereza Cristina. Olá, meus amigos, minhas amigas, Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, de São Paulo, todos que participam da Silvânia Week. Muito obrigado por terem mandado seus produtos para que a gente conheça, valorize cada vez mais os produtos artesanais do leite do nosso país. Eu fico muito feliz quando eu vejo que o trabalho que o Ministério da Agricultura vem desenvolvendo para os produtores de leite vem dando resultado, principalmente aqueles que produzem esses maravilhosos produtos artesanais. Essa ferramenta é importantíssima para que a gente facilite, mas que vocês continuem a produzir com qualidade e com um selo de credibilidade do que é o selo artesanal. Quero que vocês fiquem cada vez mais incentivados a produzir leite de qualidade, leite A2, enfim, que vocês produzam cada vez mais e melhor para o nosso país, para a nossa população. Meu reconhecimento aqui especial a todos os produtores de leite de São Paulo. Quero que esse evento, a Silvânia Week, seja um sucesso. Contem com o Ministério da Agricultura, contem comigo, que hoje estou ministra da Agricultura. Um grande abraço a todos vocês, muito sucesso. Muito obrigado, ministra. A senhora abrilhanta o Brasil com o seu trabalho e com a sua dedicação. E nós agradecemos demais essa sua participação aqui, mostrando todo esse incentivo que a senhora dá para o agronegócio, e principalmente para os pequenos e médios produtores, os seus produtos artesanais, que eles possam ter uma capacidade de gerar renda nos seus negócios e se manter na atividade. Então, agora dando sequência
a nossa live de hoje, ao tema específico da sucessão familiar no agro, eu queria chamar a nossa convidada, Maressa Vilela. Maressa Vilela, do Grupo 5 Estrelas, filha do nosso amigo Getúlio Vilela, e ela vai agora poder dar o seu depoimento de como essa atividade dela no agro, quais as diretrizes que ela tomou até aqui, em termos de ir sucedendo e trabalhando também em conjunto, né, com seu pai, e assumindo as atividades que ela faz tão bem no Grupo 5 Estrelas. A Marisa está aí, ainda não... Deve ter tido alguma queda na... Oi, estão me ouvindo? Já está, pelo menos ouvindo nós estamos, Marisa. Tá, só falta a imagem. A imagem está aberta aqui. Não, a imagem está aberta. Pronto. Já pode. Isso. Bom, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Eduardo, Camila. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa semana da Sylvania Weekend, ao lado também do Joaquim, do Hugo e do Gabriel, que vão falar aqui na sequência. Então, muito obrigada mais uma vez por esse convite. Para contar um pouco da minha história, eu sou a caçula de 5 filhos. Meu pai, eu sou a única que trabalho com ele, e eu brinco sempre que as minhas raízes foram cravadas no agro e na fazenda, junto com o reflorestamento que eu tenho de teca há 17 anos. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, mais ou menos, eu estava recém-formada em Direito, inclusive, e escutei falar de uma árvore teca, me interessei, me entusiasmei, falei com meu pai. Naquele momento, ele foi muito receptivo e financiou todo esse meu primeiro projeto. De lá para cá, muitas coisas aconteceram, né? Porque também quando você tem 20 e poucos anos, você tem uma cabeça, agora já passando quase 20, já é outra coisa, né? A gente não tem eu tenho essa meta de fazer acho que a sucessão ela acontece inevitavelmente, né? Ou ela acontece de uma forma organizada, ou alguma hora ela vai acontecer, porque, pelo menos nessa geração que a gente está vivendo, uma hora todos vão passar, né? Acho que a gente está aqui por passagem, e acho que quando você tem a possibilidade de ter alguém te sucedendo, é um presente, né? Eu vejo como um presente. Eu tenho filhos, se lá na frente meus filhos quiserem dar sequência no negócio que a gente faz de família, é muito grande, né? Acho que o seu legado fica maior e provavelmente você vai ser lembrado por mais tempo, né? Você vai estar ali presente, mesmo não estando fisicamente, vão ficar seus ensinamentos e vai ficar tudo isso. Fora a parte jurídica, né, de vários mecanismos societários que tem, desde fazer uma holding familiar para você adiantar a herança com usufruto. A gente não vai se aprofundar aqui nessa parte jurídica, mas assim, é muito importante, porque a gente vê famílias que o percussor ou a pessoa que estava na liderança falece sem ter organizado essa parte da sucessão, e algumas famílias não têm nem como aguentar financeiramente o tempo da partilha, né, de fazer toda essa parte do patrimônio. Então, realmente, tem que ter esse olhar. Eu acho que para a minha geração, para a nossa, é mais fácil, é muito mais falado hoje em dia. Meu pai tem 84 anos, 100% lúcido, muito ativo, mas acho que naquela época não era, até hoje, né? Tem pessoas ainda da geração dele que não olham para a sucessão como a gente olha. Então, tá nos meus planos para 2021, eu converso com meu pai, eu quero trazer de uma forma mais profissionalizada. Tomara que tenham vários outros pais assistindo essa live, para despertar o quanto é importante, porque a chance do seu legado perdurar
e de você dar uma continuidade no teu negócio, ela é infinitamente maior quando você traz para a tua empresa uma governança. Hoje em dia tem muitas empresas, né, que podem te assessorar nessa parte de sucessão, e qual a melhor forma você pode fazer. Lembrando que é muito importante diferenciar o sucessor do herdeiro, né? Eu acho que o sucessor deve ter uma meritocracia para estar ali. Acho que a pessoa tem que sempre ter a capacidade e mostrar que ela está trabalhando para o progresso daquela empresa, para se atualizar e caminhar da melhor maneira. E já o herdeiro não, né? A gente vê, de repente, cai de paraquedas um patrimônio, a pessoa não tem familiaridade e a chance, sem dúvida nenhuma, é menor daquele patrimônio e daquele negócio perdurar se ele não foi planejado e se ele não foi olhado de uma forma profissional. Então, acho assim, eu trabalho com meu pai, sou a única das 5 filhas, e eu comecei falando da Teca, porque realmente a árvore, claro que a gente já passou por momentos que você fala, ai meu Deus, será que é isso e tudo, mas as árvores estão lá, não dá para você ir lá e cortar e falar, não, vou fazer outra coisa. Então, acho que as coisas não acontecem por acaso, isso me dá muita... Eu gosto muito, né? Eu nasci na fazenda, cresci na fazenda, passei um período de adolescência, que às vezes fica um pouco distante, mas a gente que trabalha com gado, com natureza, com pecuária, tem uma paixão, né, a mais que às vezes as pessoas de fora nem entendem. Então, eu estou lá junto com as minhas árvores. Meu pai me presenteou logo no começo com 50 novilhas, onde eu tenho as minhas coisas, eu trabalho com gado de corte. Então, a gente anda lado a lado. Eu tento sempre separar o chapéu de filha do chapéu de estar trabalhando junto, porque acho que isso é uma coisa muito importante, as pessoas terem esse olhar, que às vezes, gente, é Natal, é jantar de família, não é a hora de você falar de sucessão, falar de negócio, falar de alguma coisa. Então, acho que é muito importante separar esses 2 chapéus que a gente usa, manter a harmonia, né? Em família, manter, ter os mesmos propósitos, conversar sobre esses assuntos para conseguir fazer da melhor maneira, que eu acho que todo mundo quer que o seu trabalho tenha continuidade, né? Então, acho que isso é um pouco que eu poderia explanar aqui da minha experiência. Espero, numa próxima vez, poder contar para você como que a gente introduziu isso, que sem dúvida nenhuma, tá? Acho que essa live veio de encontro com coisas que eu quero que aconteça no próximo ano, que são necessárias, né? Que é muito necessária, e eu vejo que muita gente, eu até conversei com a Camila, ela falou, Maressa, por isso que é legal você ir, porque eu vejo que muitas pessoas realmente não têm essa sucessão planejada, né? No agro, principalmente, as coisas vão acontecendo, porque é um assunto delicado, então, às vezes você vai deixando meio de lado, mas tem que olhar de frente, porque, sem dúvida nenhuma, é o melhor para o negócio, né? Para a família e, como um todo, de uma forma amigável, com respeito e com propósito, né? Então, acho que é isso. Você está lá com ele, né, no trabalho e com certeza está muito realizado com isso, você pode ter certeza disso. Conhecendo você, com o seu dinamismo, a sua força de trabalho, a sua preocupação por fazer as coisas bem feitas, né, que isso é uma coisa muito também da própria mulher, né, de ter um dom diferente, um olhar diferente, isso ajuda bastante. Parabéns, viu? Pelo seu depoimento, e fiquei muito feliz com ele, e acho que todo mundo pode aproveitar Eduardo. Muito. Obrigado. Agora vamos chamar o Gabriel Garcia Cid. O Gabriel Garcia Cid é um grande amigo da Fazenda Cachoeira 2C. O avô do Gabriel foi um dos importadores, né, que trouxe
o gado zebu da Índia, um pioneiro, uma pessoa de uma importância na pecuária zebuína sem igual no Brasil. Então, é um prazer ter você aqui, Gabriel. Além da nossa amizade, o seu conhecimento de causa de tudo isso, né, dessa história que você tem na zebuinocultura, e foi meu companheiro de diretoria na gestão do Arnaldinho, continua diretor da BCZ, é uma pessoa que com certeza vai ter uma contribuição fantástica para a nossa história aqui. Gabriel, a palavra é sua, meu amigo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite da Camila, seu, os meus amigos Zeca e Pedro, que estão aí, né? Para poder participar dessa live hoje, do Silvânio Week. Para mim é uma alegria muito grande, Eduardo. Você também, meu grande irmão aí, que eu ganhei na diretoria da gestão do Arnaldo. Agradecer aí a presença da Maressa, do Grupo 5 Estrelas, né? Fiz uma pesquisa rápida, tem mais de 52 anos aí na pecuária, do Hugo Leite, aí que tem mais de 5 gerações, produção de queijo, do Joaquim Dantas Vilar, na Fazenda Carnaúba, de quem eu sou particularmente fã do trabalho do seu Manelito Dantas, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu admiro o trabalho. Eduardo, para a gente contar um pouco da nossa história, vou tentar resumir, né? Nossa história começou com meu avô, Celso Garcia Cid, imigrante espanhol, veio da Espanha para o Brasil em 1928. Em 1934, fundou, aqui no norte do Paraná, uma das maiores empresas de transporte rodoviário do país, a Aviação Garcia. E desde a infância dele na Espanha, a grande paixão dele era a pecuária. E em 1957, ele decidiu ir até a Índia e começar a procurar animais e trazer animais para começar um trabalho de refrescamento de sangue. Ele realizou sozinho, com a ajuda de amigos, é claro, um deles, principalmente o senhor Delfonso dos Santos, o fiel escudeiro, gerente das fazendas. Ele realizou sozinho, em 1960, a primeira das 2 últimas grandes importações de gado vivo da Índia, trazendo 112 animais das raças Nelore, Gir e Guzerá. Vale ressaltar que o Gira sempre foi a grande paixão do meu avô, né? Ele foi ainda atrás de Gir e também trouxe Nelore e Guzerá. Em 1962, ele realizou, aí dessa vez, juntamente com o seu Torres, Holmes Rodrigues da Cunha, seu Rubico de Carvalho, seu Nenê Costa, fizeram a segunda importação, a de 1962, que realmente revolucionou a pecuária nacional, né? A Fazenda Cachoeira sempre foi pioneira em diversos trabalhos, em diversas tecnologias. Em 65 foi pioneira, pioneira no congelamento de sêmen, foi o primeiro laboratório particular de congelamento de sêmen na América Latina. E meu avô teve essa trajetória das importações, e ele veio a falecer em 1972, e desde 72 até 2003, nós já passamos pela, vamos chamar assim, a primeira sucessão, que foi com a minha avó, Francisca Campinha Garcia, que assumiu os negócios, reuniu os filhos, e realmente deu a ordem para que todo o trabalho do meu avô Celso fosse continuado, e graças a Deus foi, né? Com a morte da minha avó em 2003, nós passamos por um processo de divisão familiar, e hoje, na Fazenda Cachoeira, dos 4 filhos, dos meus avós, a minha mãe, Beatriz, é a caçula, e hoje a Cachoeira está nas mãos dela e dos meus irmãos, Guilherme e Gustavo, e a gente tem a grata missão, né? Nós temos muito orgulho de poder continuar esse belo trabalho que o meu avô iniciou, que minha avó deu sequência e que agora está nas mãos da minha mãe e dos meus irmãos. E eu vejo, Eduardo, que mais nesse processo de sucessão, hoje, eu faço parte da 3ª geração da família, né? Eu, junto com os meus irmãos, estamos à frente da Cachoeira, com o apoio sempre total da minha mãe.
e já preparando a quarta geração, né, que são os nossos filhos, os netos da minha mãe, os netos e netas da minha mãe. E eu vejo, Eduardo, que mais do que herdar, no processo de sucessão, mais do que herdar a fazenda em si, o gado e herdar patrimônio, as nossas mais valiosas heranças são as amizades que vieram ao longo dos anos dos nossos avós e principalmente os valores que nos foram ensinados, valores como trabalho, como lealdade, honestidade, amor é o que se faz. Eu acredito que a nossa grande missão como sucessores é de passar adiante esse amor ao que se faz, esse amor ao gado, esse amor principalmente ao trabalho. A gente sabe, né, que nós podemos apenas mostrar o caminho para os nossos filhos, mas são eles que vão fazer as escolhas, né? E que seja qualquer que seja a escolha que eles façam, né, que seja sempre pautada, seja continuar na pecuária, que como gostei muito do que a Marissa falou, do raciocínio, do pensamento da diferenciação entre herdeiro e sucessor. Gostei muito, Marissa, foi muito interessante, e realmente é verdade o que você falou. Os nossos filhos nós podemos ensinar os valores, né? Como disse, lealdade, amor ao trabalho, honestidade, né? E para mim esses são os principais valores herdados, valem muito mais para mim do que própria fazenda e próprio gado. Então é isso que eu tenho como missão, né? Ensinar para as minhas filhas, os meus irmãos, para as minhas sobrinhas e sobrinho, né? Esses valores para que eles possam dar continuidade. Um trabalho belíssimo, que foi construído pelo meu avô com muita luta, com muita dificuldade, né? Assim como todos que estão aqui hoje, todos têm a sua história. A família Dantas aí desde 1791, a fazenda Carnaúba está na família deles, são mais de 229 anos, então quanta luta tem nesse processo? Então essa consciência, essa consciência desses valores que não é de forma nenhuma um peso, né? Para nós, para mim, não sinto, não é um peso, a responsabilidade, é uma honra, né? A gente preservar o nome e dar continuidade a ele. E a sucessão, Eduardo, eu acredito também, assim como a Maressa, é de forma natural, né? Existem os herdeiros, existem os sucessores, e no nosso caso foi de forma natural, né? Da minha avó, nós somos em 16 netos, e hoje, da Fazenda Cachoeira Original, apenas a minha mãe, na parte dela, que preserva as terras, os currais, a sede, e dessa fazenda onde meu avô trouxe o gado importado. Então, é isso, a mensagem que eu gostaria de trazer é essa, que a sucessão, ela além do patrimônio, ela passa os valores, né? De pai para filho, para os netos, e para isso, para nós, é o de maior valor. E, principalmente, é a gratidão, né? A Deus por tudo que nós temos, né? Nós estamos, uma frase do meu avô, que dizia, e resume para mim muito bem, essa questão da transição, de uma sucessão familiar. Meu avô dizia que nós somos transitórios, o Brasil de nossos filhos é permanente. Então, eu fico com essa frase dele, que para mim resume muito bem isso, né? A nossa missão aqui. Eu acho que é isso que eu poderia contribuir, Eduardo. Viu? Fiquei até emocionado e reforçando a admiração que eu tenho por você, né? Por todos esses valores que você traz, por toda essa luta e essa dedicação que você tem, né? Naquilo que você aprendeu dos seus antecessores, dos seus pais, dos seus avós. Isso é muito lindo, né? E eu vi isso você passando para as suas filhas, né? Ela sempre presente lá na BCZ e vivenciando, né, esse amor que você tem, esses valores que você tem. Parabéns, viu? Cada dia mais sou fã.
Obrigado, Eduardo. Eu sou seu fã, você é um grande irmão que eu ganhei. Nós temos uma passagem muito bacana. Você lembra quando a primeira vez que eu pisei no Museu do Zebu, no Parque Fernando Costa? Você estava do meu lado, você lembra disso? Uhum. Você estava do meu lado, eu escutei a voz da minha avó, estava passando um vídeo numa das televisões dela falando, e eu tenho certeza, e isso eu nunca mais esqueci. Você, meu irmão, estava do meu lado nessa hora, e você viu o que aconteceu, né? É isso aí. Foi realmente emocionante. Você sabe que eu tive a oportunidade de ir com meu pai lá no Paraná, numa exposição lá, e eu cheguei a conhecer o seu avô. Eu era criança, né? Mas meu pai, minha mãe, meu pai foi lá conhecer, se não me engano, era o Krishna, né? Sim. E aí eu fui junto e conheci o seu avô lá. Acho que você nem era nascida. Não, eu nasci em 75. Foi por aí, viu? Foi por aí, 74, 75. Meu avô faleceu em 72, então ele não tive a oportunidade de conhecer. Então foi antes, então foi antes. Foi antes de 72, isso. Eu conheci o seu avô. Legal. Muito obrigado, viu, Gabriel, por participar. Muito obrigado por participar com a gente aqui, viu? Foi excelente seu depoimento. Depois a gente volta. Vamos agora chamar o meu amigo Hugo Leite, para ele dar aí o depoimento dele. O Hugo é quinta geração aí quinta ou sexta, né, Hugo? Geração dos queijeiros aí. Isso aí. E o cara era arquiteto aí, resolveu voltar. Conta essa história aí pra gente, Hugo. Como é que foi isso? Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer muito o Eduardo e a Camila pelo convite. É muita honra estar com vocês aí, o Gabriel, o Joaquim, que eu admiro demais, a Maressa, que eu estou conhecendo agora. E a minha história não tem como eu falar muito dela sem falar do meu pai, porque, na verdade, meu pai é engenheiro agrônomo e ele se formou, veio para São Roque, conheceu minha mãe na igreja, eles eram padrinhos de um casamento, eram primos, mas não se conheciam. Ele morava aqui em São Roque, minha mãe em Araxá, acabaram conhecendo, casaram, e aí namoraram à distância. Ele se formou em Lavras e voltou para cá. Aqui ele montou uma casa de ração, de insumo de gado e de café, e logo em seguida o único banco da cidade fechou. E com isso, ele com 26 anos, fundou uma cooperativa de crédito, que hoje existe até hoje, da qual ele ainda é presidente, e porque na época nenhum banco achava que São Roque era uma praça financeira, uma praça bancária. E aí ele com um grupo de produtores, né, meio maluco, 22 pessoas se conheceram o cooperativismo de crédito, e aí criaram essa cooperativa. E o objetivo dela ainda permanece o mesmo, que é o apoio aos pequenos negócios. Construíram um viveiro de mudas, do qual eles distribuíam as mudas de café para os produtores aqui da região, porque, de certa forma, se o produtor ganha, ele deposita o dinheiro na cooperativa, gira a economia, e aí, no fim das contas, meu pai se tornou um bancário, e até hoje ele é presidente dessa cooperativa, já tem 30 anos. E aí, um dos projetos da cooperativa é o projeto do queijo da canastra, que também é a valorização desse produto artesanal, e não só a valorização, mas a luta pelo reconhecimento dele, né? Pelo reconhecimento do produto de leite cru. E aí, nesse projeto todo, para que ele pudesse levar ele adiante, ele teve que criar uma associação dos produtores de queijo aqui, e não teria como ele ser presidente de uma associação dessas sem ser produtor de queijo. Até então, ele não mexia com as vacas, apesar do meu avô, pai dele, trabalhar com vaca. E aí, ele acabou, a fazenda que ele tem aqui ao lado da cidade, a 1 quilômetro da cidade, ele comprou ela para plantar o café, e aí, logo dessa associação, ele começou a fazer alguns queijos. Resgatando, né, a tradição do meu avô, pai dele. E com isso, eu fui crescendo nesse meio todo, né, vendo os queijos sendo produzidos lá na fazenda, vendo esse projeto ganhar notoriedade,
mas eu sempre quis ser arquiteto e meus pais nunca me disseram que eu não deveria seguir aquilo que eu não queria, que eu queria. Então estudei em Belo Horizonte e faltando um ano para me formar, eu consegui uma bolsa de estudos fora e fui para a Itália. E foi morando na Itália que eu comecei a enxergar a vida em São Roque, que é onde eu nasci e cresci, de uma forma bem diferente. Lá eu pude chegar aí nas vinícolas e ao chegar em alguns lugares desses, as pessoas falavam, eu sou a 6ª, 7ª, 10ª geração da produção. E aí foi vendo isso que eu falei, não, meu pai tá lá mexendo com esses queijos, é um produtor de queijo, presidente da associação, e a nossa queijaria, hoje ninguém conhece ela, né? E por que eu não posso ajudar isso? E aí, nessa época, tinha uma colaboradora lá que trabalhava com ele, e ela falava, Hugo, acho que você tem que voltar para me ajudar, eu não dou conta sozinho. E aí, ficando fora, eu comecei a enxergar esse projeto, né, de uma forma diferente, e foi quando eu voltei, eu já não quis mais ficar em Belo Horizonte, já voltei direto para a queijaria, sem um preparo, né, no caso, no sentido da sucessão, né, meus pais até assustaram, e até hoje eu acho que ainda são meio assustados, porque falar tanto tempo na arquitetura, você gostava muito, era o que você queria para sua vida, e de repente mudou tudo, né? E eu sou muito feliz nessa escolha que eu fiz de ter voltado, porque eu acredito muito nesse projeto do queijo. Eu sou muito grato às pessoas que eu estou conhecendo nesse processo todo. Eu tive a oportunidade de transformar a roça hoje em uma empresa. Até então era uma queijaria bem pequena, a gente tinha uma equipe bem menor, hoje já nos tornamos uma empresa em termos fiscais, né, contábeis, com departamentos específicos, e o que me move é o fato de a gente produzir um produto que já são mais de 200 anos de tradição aqui na Serra da Canastra, dos quais meus avós, bisavós, tataravós, todos produziam, mas mantendo essa tradição, agregando a tecnologia, os processos de boas práticas, de controle, e transformando de fato numa empresa, porque é a forma como eu vejo que isso vai poder seguir adiante, né, mesmo depois da minha geração. Então, hoje a nossa produção ela já é bem mais estruturada, sem perder a tradição, que é esse é o nosso grande desafio, de tentar a gente não pode alterar o processo de produção hoje, né? O queijo da canastra é tombado pelo IFAM, com o patrimônio cultural e material do Brasil, mas nós podemos sim trabalhar com ordenha com mais tecnologia, com processos que tem mais controle de qualidade, né? Boas práticas de fabricação. E então é isso. Eu acho que associar algo tão antigo, né, com algo, com a tecnologia que a gente tem hoje disponível no mercado, é o meu desafio, é o que eu gosto. E quando eu vejo o nosso queijo hoje rodando os 4 cantos do país, com fila de espera em grande parte do ano para conseguir comprar uma peça, eu tenho certeza de que a gente está no caminho certo. O meu pai, como eu disse, ainda continua na cooperativa, na presidência dessa associação dos produtores de queijo. Na fazenda, a gente no início tinha alguns estranhamentos, eu até achei engraçado, interessante os comentários da Maressa quanto herdeiro, sucessor. Eu tenho um irmão que é médico, então para ele já é mais complicado esse retorno, e ele gosta muito da área dele. E aí no início eu e meu pai, a gente tinha algumas desavenças, né, de pensamentos, e às vezes ele falava, sempre funcionou do jeito que tá, para que você quer mudar? Mas eu acho que isso é parte desse processo, tanto eu quanto ele estamos aprendendo juntos, né, essa sucessão na prática. Já tem 3 anos e meio que eu retornei, e é isso, eu sou muito realizado com esse processo todo. E aí foi em 2017 que eu tive a oportunidade de ir para Carnaúba, conheci lá o Joaquim, os irmãos dele,
conheci o Cindy de perto. Esse ano conheci o Gir lá do Eduardo e da Camila, da Silvânia, né? E agora o nosso projeto maior é associar essa genética do gado zebu, produzir o queijo da canastra de leite A2 no futuro, dentro de todos esses princípios de bem-estar animal. Então, a gente não vai estar produzindo um queijo que não seja canastra. A gente está trazendo essa genética que é tão bem feita, né, por vocês, para a nossa produção artesanal. A fazenda hoje tem em torno de 70 animais, dos quais tem 58 em lactação hoje, e a produção média nesse período do ano são 500 litros de leite, que daria aí 40 peças de queijo por dia. E o mais interessante de tudo é poder compartilhar que nós somos pequenos produtores. Então, hoje, com uma produção de 500 litros de leite, inexplicavelmente, nós temos uma equipe de 12 pessoas trabalhando em um ordenha ao dia, com vaca, com bezerra ao pé, sem ocitocina, tudo muito natural, assim, vaca a pasto, e tudo isso se sustenta, né, no caso, economicamente, e pelo valor agregado do produto. Então, eu acho que o nosso case que eu falo da canastra em si, é até uma oportunidade, né, para que pequenos produtores também enxerguem esses potenciais nas suas propriedades, e que os filhos, assim como eu, entendam que não precisa de produzir muito para precisar de uma pessoa capacitada na fazenda, de uma mão de obra mais especializada. É uma questão de encontrar uma forma de trabalho e pessoas que comprem, né, que apoiem essa causa como a gente encontrou. E é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo e estou à disposição. Excelente, Hugo. É muito interessante essa sua história, né? Desse retorno, e foi muito prazeroso aquele dia que você esteve aqui na fazenda com seu pai, a gente conversou bastante, e é legal eu me lembro ele falando assim, mas o Hugo, o meu outro filho, que você até citou aí, né, seu irmão, quando pensa em dinheiro é para comprar carro novo, o Hugo quer dinheiro para comprar vaca. Então, isso é interessante, né? Porque a gente acaba criando um vínculo, um amor, né? Na pecuária leiteira que é indescritível, né? É aquele amor mesmo que não tem nada que a gente troque por isso, né? Não, e é muito prazeroso. A gente hoje trabalha na cadeia completa. Então, a gente cuida do pasto, cuida da vaca, cuida do leite, do queijo, da maturação do queijo, e atende o cliente final. Então, se você vê aquela bezerra nascendo, que nasce na fazenda, que vai te fornecer leite, e depois lá na frente a gente consegue separar o leite, o queijo feito por tal grupo de animais, então a gente cria um vínculo, né, com os animais, porque por mais que a gente não trabalhe diretamente no comércio dele, né, o nosso produto é o queijo, mas o animal é de onde vem o leite, que é a base de tudo. Então, não tem como você fazer um bom queijo sem um bom animal, um animal bem manejado, um animal com condições de bem-estar. Então, acho que isso é bem interessante. Exatamente. Muito obrigado, viu, pelo seu depoimento. Vamos agora, né, ouvir o depoimento do Joaquim Dantas Vilar. Joaquim é da Fazenda Carnaúba, já foi citado por várias pessoas aqui, é uma referência, né? Nosso irmão, que traz aí uma experiência aí no Agreste, né? Na zona seca do Brasil, com produtividade, com um desafio aí constante de produzir alimentos, com um gado espetacular. Joaquim é referência aí brasileira, é um cara que nos enche de orgulho de tê-lo aqui no Silvânia Week 2020. Vamos lá, Joaquim, a palavra é sua. Seu microfone acho que está desligado. Está desligado, Joaquim. Aí, amigo. Agora foi? Isso. Manda ver. Boa noite.
amigos e irmãos meu, né, que é o Mundo Queijo e o Zebu me apresentou. É um prazer, uma alegria enorme participar do evento de vocês, de Silvano Week, e dividir o espaço com o Gabriel, Hugo e Maressa, que eu conheci hoje, né? São pessoas que têm histórias que inspiram, histórias construídas há gerações, né? Que inspiram os melhores valores, inspiram aí a criadores novos, a amantes desse mundo rural. Pois bem, Eduardo, a gente vive hoje, acho que um momento de esclarecimento a respeito do setor rural brasileiro, né? Todo mundo falou aí das histórias dos avós, e com a gente também não é diferente, histórias aí que começam com os avós, e é mesmo, e se você for analisar, Eduardo, é o período da urbanização do Brasil, e esse processo se deu, tem um aspecto desse processo que eu acho que foi muito negativo, que foi denegrir a imagem do modo de vida rural. E isso demorou 3 gerações para poder estar se esclarecendo, e a gente vive esse momento, né? Então, um espaço como esse, e um tema tão importante como esse que você abordou, está muito mais... Assim, eu queria falar sobre esse aspecto, não desse aspecto mais geral. Eu fui um dos, como vocês também, que deve ter crescido, escutado na escola, que o Brasil, para ser um país de primeiro mundo, tinha que deixar de ser rural e ser industrial. Isso doía em mim, que eu via aqui a riqueza, o reino encantado que eu morava, e o professor, para a gente, é uma referência, ainda mais menino, né? Uma referência enorme, e escutar isso doía demais em mim. E não era o que eu escutava, não era o que eu via, não era o que eu vivia isso. Enfim, a gente precisou passar, acho que o setor rural, o agronegócio do Brasil, como está sendo chamado agora, está podendo se destacar e está podendo reformular essa imagem, reformatar essa imagem que a zona urbana jogou em cima da gente. E a gente precisa disso aí, sim, de esclarecer, reduzir esse abismo que tem entre a zona urbana e a zona rural do Brasil, porque são eles que vão consumir o que a gente produz. Então, essas histórias belíssimas. Quem nunca ouviu, quem nunca assistiu, né, os vídeos do Dr. Gabriel trazendo dado da Índia, aí a gente vê aqui agora, quando a gente faz um leilão, ou chega um criador que mora a 400, 500 quilômetros de distância e acha longe para vir buscar um animal aqui, eu fico me lembrando dessas histórias de seu Gabriel, né, da ousadia, da obstinação dele de sair do Brasil num período, imagine, com a comunicação tem nada, nem se compara com a comunicação que a gente tem hoje, com a facilidade de transporte, de tudo, e ele sai daqui e vai para a Índia buscar zebu, né, e a composição zebu, braquiária, cerrado, e jogou o Brasil em primeiro lugar na produção de carne, na produção de leite do mundo todo, destaque no cenário mundial. Pessoas como essa inspiram gerações e vão sempre inspirar, não é? Essa ousadia, essa bravura, essa obstinação. A história do pai de Hugo, quem tiver o privilégio de tomar um café lá com o pai de Hugo, lá na Saroncred, não deixe de ir, que é uma coisa maravilhosa, empolgante demais. A gente saiu de lá maravilhado com o que a gente viu, com a organização, não só do empreendimento de Hugo, né? A própria história de Hugo vai ser servir de exemplo. Hugo teve a possibilidade de estudar nas melhores escolas e veio se realizar na zona rural, tocando o negócio do pai, a princípio a contragosto do próprio pai, que ainda está dentro dele essa ideia de que a zona rural é uma coisa inferior. E a gente está mostrando o inverso disso, com ousadia, da mesma forma, né? A ousadia que cabe a nós no tempo de hoje, e com essa redução da distância da zona urbana para a zona rural. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é isso. Né? Eu me formei engenheiro, desde menino moro na fazenda, meus melhores momentos, minhas melhores lembranças de infância são aqui, de juventude são aqui, da fase adulta são aqui. Isso é um modo de vida que me completa, né? Eu me sinto pleno aqui.
Esse modo de vida rural, eu acho que a gente tem que exaltar. Você imagine se o Brasil adotasse esse modo de vida rural, como ia reduzir problema de droga, problema de alcoolismo, né? Esses problemas que a zona urbana enfrenta e que a gente praticamente não tem no mundo rural. Então, é sim um modelo de vida rico, simples, e que faz a gente viver e vivenciar, acho que os melhores valores que é o que a humanidade dispõe. Eu sou a 8ª geração aqui na Carnaúba. Esse projeto pecuário começou a se intensificar com meu avô. Papai ampliou os horizontes de uma forma, multiplicou aí por várias vezes isso, e a gente está conduzindo. Né? A gente tá, como você falou, a gente está na região mais difícil do Brasil. O Brasil começou pelo Nordeste, mas pela colonização europeia, o pessoal migrou para uma região de clima mais parecido com a Europa, e o Nordeste foi ficando de lado, e está sendo a última fronteira do Brasil a ser inserida dentro do cenário econômico. Né? E a pecuária, o zebu, tem uma participação fundamental nisso. Eu sempre cito que tem dois erros que se perpetuam em relação à região Nordeste, que os próprios nordestinos acreditam e que isso é sempre trabalhado na cabeça da gente e do resto do Brasil. O primeiro é associar a semiaridez à incapacidade de produção. Isso é um erro incompreensível e inadmissível. Isso aí, não tem nada a ver. A gente é a melhor zona semiárida do mundo e tem um potencial enorme. O outro erro é querer trazer solução de região árida para a região semiárida, como é o caso de associar as soluções que tem Israel, trazer aqui para o Nordeste. Isso é uma balela. O Nordeste, enquanto se associar a irrigação à região Nordeste, o Nordeste vai ser sempre pobre. Né? O perímetro irrigado do Nordeste nunca vai poder passar de 2 milhões de hectares. E a região Nordeste tem 100 milhões de hectares. Então, assim, isso meu pai compreendeu, e custou muito a ele compreender isso, porque essa imagem de irrigação, de pobreza, do jeca, do sujeito desdentado, do homem de calça rasgada, né, da pobreza extrema do Nordeste, isso ele cresceu escutando isso. Né? E vovô era mais um que criou os filhos, formou todos os filhos e queria que os filhos fossem para ganhar a vida fora. E meu pai foi o único que voltou, eram eles 6 irmãos, e criou a gente aqui. Ao contrário do que meu avô fez, que era um homem espetacular, um gênio também, foi o primeiro a introduzir zebu aqui na região, e assim que pôde, melhorou a condição financeira, fez uma casa na cidade e mudou a família para lá. Meu pai fez o inverso, ajeitou assim que pôde assumir a fazenda, ampliou, né, a casa que já tinha na fazenda, e a gente foi criado aqui. E eu devo isso a ele, agradeço demais a ele, que foi ele que ensinou a gente a gostar disso aqui. E eu sou apaixonado por aqui, não me enxergo fazendo outra coisa. Tive possibilidade de entrar na engenharia, eu tenho construtora na família, eu sei que eu tinha capacidade de tocar a gente, que é o que a gente aprende nas fazendas, é tocar serviço, né, encurtar a conversa e ir atrás de resultado. Mas nunca quis. Assim que me formei, botei o canudo debaixo do braço. Se fosse voltar no tempo, faria engenharia de novo, que eu acho que é um curso fantástico. E a gente vem para aqui quebrar o pau aqui dentro. Não é fácil, né? A gente fica falando assim, o povo se empolga, é bonito. De fato é bonito. Mas não é fácil. A vida de pecuária não é simples, é muito trabalho. Na região semiárida, mais ainda. E a dificuldade não está em produzir. Eu sempre falo isso. A dificuldade a maior dificuldade, né? Está da porteira para fora. Quando, assim, como o Hugo, a gente também produz queijo aqui, e com vocês, né? E a grande dificuldade da gente é escoar a produção, porque o Brasil, do pós-guerra, foi formatado para as grandes indústrias e para a gente ser somente produtor de matéria-prima, não mais que isso, em mercado consumidor. Aí a gente está invertendo essa lógica e tendo êxito, né? Histórias bonitas como a da Silvana, como o Hugo, e centenas de milhares de produtores no Brasil fazendo isso, seja com leite, com queijo, com café, enfim. O Brasil está se redescobrindo, a gente precisa encurtar
acabar esse abismo entre a zona rural e a zona urbana, mostrar o potencial da gente. O sujeito, para vir hoje, para ser produtor rural, ele tem que estudar mais, ele tem que se capacitar mais, porque é necessário, não é? Não tem essa imagem, não tem essa história de vir para cá e não trazer tecnologia. Hoje está aqui a gente conectado, cada um nas suas fazendas, conectado, falando com o mundo todo, trabalhando com fertilização in vitro, trabalhando com os controles mais complexos que você possa ter dentro da pecuária, a gente já tem disponível. Tem todo o conforto que a zona urbana oferece, a gente tem já na fazenda. Enfim, e assim, eu falei como filho que sucedeu, acabamos de perder meu pai, né, tem poucos meses, e mais a fazenda já estava na nossa mão, somos eu e mais 4 irmãos, já há mais de 10 anos que a gente tocava tudo, e a gente aprendeu tudo com ele. E já está entranhado na gente. Eu mesmo tenho 3 filhos, já assim que pude, peguei aqui uma tradição nossa, chama enterrar o umbigo, que é o cordão umbilical. Enterrei no pé do murão das porteiras do curral, de todos os 3. Eu quero que eles tenham o privilégio de poder ter uma vida com o pé no campo, uma vida com simplicidade, não é? A gente de estar falando com vaqueiro, de estar falando com peão, a gente tem acesso a falar de peão, de filho de peão, a político da mais alta instância, de empresário, industrial. A gente tem todo esse transito em todo esse ambiente, sempre de forma serena, sempre de forma simples, com muita seriedade. E tudo isso a gente aprendeu dentro da fazenda, né? Meu pai falava sempre isso, a gente tem que ter formatura, que aí isso a gente aprende na escola, e tem que ter formação. E essa formação nossa foi moldada graças a essa vida na fazenda. Eu acho a mais rica que tem, pelo fato da simplicidade, né? Pelo fato de a gente consegue aqui na fazenda a gente consegue aprender a ver a felicidade nas coisas mais simples. Eu acho que isso é o que vale. E lógico que tem que estar sempre focado nessas questões financeiras, né? A gente não pode viver um sonho que não se sustenta. E o zebu, o queijo, as cabras, tudo isso vem dando esse suporte financeiro para a gente poder viver esse sonho que é esse privilégio que é ser produtor rural no Brasil, né? Com toda essa dificuldade, eu acho que é a classe mais tenaz, a mais resiliente que tem, é o produtor rural brasileiro. E a gente fica porque a gente tem amor a isso aqui, né? E aí, para poder viver esse amor, a gente tem que estar sempre ocupado com essas questões racionais, que é justamente a viabilização financeira. E estamos tendo êxito nisso. Com mais facilidade, inclusive, do que a geração de meu pai. Então, basicamente era isso que eu tinha para contar a vocês. Quem tiver o privilégio de ter o pé na fazenda, de pôr os filhos, os netos, sobrinhos, não deixe de fazer. Ei, Joaquim, quanta história, hein? Que coisa linda. Muito bom. Gratidão, viu? Pela sua participação, pelo seu tempo aí e por essa história maravilhosa aí da Carnaúba. Vocês são exemplos vivos aí para a gente idealizar para a gente e para todos que estão ouvindo, idealizar aí uma sucessão eficaz e de sucesso. A gente, João, pode voltar todo mundo na tela, por favor? Porque que grupo, hein? Que grupo! Pessoas aí maravilhosas, com histórias maravilhosas, pessoas de valores, de caráter, de trabalho. Acho que quem teve a oportunidade e o prazer de assistir a história de vocês, com certeza enriqueceu muito a vida. Eu tenho aqui vários depoimentos, né? Um é do Paulo Yamamoto, parabenizando esse tema, e o depoimento de todos, do Gabriel, realmente emocionou ele. Grande virtude de um ser humano é gratidão pelos legados, sem dizer nos bens materiais deixados,
mas o exemplo de trabalho e necessidade deixados pelos seus ancestrais. E várias outras pessoas parabenizando, né, essa condução desse tema por vocês, e isso eu tenho certeza que vai mudar a perspectiva de muita gente que estava aí nesse trânsito, né, de sucessão. O Dr. Rui da Silva Werneck está escrevendo aqui para a gente que vocês são exemplos de verdadeiros sucessores no agro. Todos têm algo especial que propiciou essa condição de se manterem na atividade. Pergunto, isso tem modelo para convencer aos filhos a seguir? É a pergunta que ele faz. Isso tem modelo para convencer aos filhos a seguir? Acho que o modelo, né, que se pode dizer, é exatamente o que vocês conduziram aí. É o exemplo, né? Exemplo de trabalho, de retidão, de amor ao que faz, de estar fazendo as pessoas participarem, né, das atividades e daquela vivência. Eu tiro por mim que eu estou na vivência da fazenda desde os 6 anos de idade. Eu ia para a escola de manhã, eu nunca morei na fazenda, como o Joaquim, né? Como outras pessoas tiveram oportunidade, mas eu vivia na cidade, ia para a escola de manhã, e à tarde, todo dia, eu ia para a fazenda. Rapar bosta de vaca, botar bezerro para mamar, ajudar. Então, assim, a gente, esse amor é desde novo, né? Então, com 12 anos, eu já fiz curso de inseminação, comecei a inseminar as vacas. Então, a gente tem essa vivência, e a gente deve proporcionar isso aos nossos filhos, né? Para que eles já tenham esse amor desde novo. Eu fiz isso com todos os meus filhos, desde novos, já ajudavam, iam para a exposição, puxavam gado em pista, ajudavam no manejo. Eu acho que isso que faz com que esse amor brote no coração deles e na mente deles desde novo, e isso nunca mais acaba. Um dia ou outro, pode, como a Marissa falou, né, Marissa? Na adolescência, muitos fogem, né? Com outros interesses, mas acabam voltando quando tem esse amor, né? O que é? Aqui o doutor Rui falando que o João Leite, o pai do Hugo, né? Dos indivíduos mais persuasivos que conheço. Eu brinco com ele dizendo que ele vende até camisinha na porta da igreja. Grande autoridade em queijo canastra. É isso aí, o Joãozinho é um cara fantástico, e a história dele também é de a gente admirar demais. Quando ele esteve aqui na fazenda, ele contou para a gente, e o Hugo deu alguns detalhes aí, né, da história do João, o trabalho que ele fez na canastra, de organizar tudo aquilo e propiciar, né, a melhoria de vida de centenas de pessoas, né, profissionalizando aquele trabalho. Isso é assim que a gente reconhece as pessoas de grande valor, né? Parabéns a ele, né? Então, gente, alguém tem mais alguma coisa para complementar? A palavra está com vocês, viu? Eu só tenho a agradecer a todos que participaram. Foram depoimentos, como eu disse, emocionantes e muito enriquecedores. Eu gostaria de falar apenas, assim, eu talvez por ser o mais jovem, o pessoal me pergunta, né, por que você deixou as pessoas da minha cidade, principalmente cidade pequena, né, todo mundo conhece todo mundo, aí questiona, mas por que você quis deixar as oportunidades de morar fora e voltar para São Roque? São Roque não é lugar das pessoas voltarem, o povo tem que sair da cidade, né? E aí eu acho que uma das questões que a gente mais enfrenta, né, que é uma situação no Brasil, que o bem colocou, as pessoas entenderem o meio rural como o meio rural de 100 anos, 200 anos atrás. Hoje a gente tem na zona rural o conforto de um grande centro e as possibilidades de qualquer outro lugar do mundo, né? Estamos cada um de nós aqui numa fazenda, eu acredito, e conectados um com o outro. Então, eu acho que a questão principal é os filhos entenderem o negócio dos pais, a fazenda, como uma empresa rural, e enxergar nela a possibilidade de um dia ter um administrador, um contador, um especialista em vendas, um especialista em finanças, mas entender que não é só zootecnista, veterinário e talvez agrônomo, né, que volta para a fazenda. O Joaquim é engenheiro civil,
Eu sou arquiteto, então, assim, acho que o meio rural, ele está aberto a oportunidade para todo mundo. Eu acho que é as pessoas entenderem que a zona rural é sim campo de trabalho e campo de desenvolvimento, né? Porque cada vez mais a agricultura está dependente de tecnologia, de engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos. Então, e a gente precisa disso para crescer. O agronegócio precisa desse conhecimento. Então, independente da área escolhida e pelos jovens, né, por nós jovens, eu acho que o campo é sempre uma ótima alternativa de crescimento, de desenvolvimento pessoal e profissional. Muito bom. Mais alguém quer falar? Eduardo, eu quero agradecer o seu convite, parabenizar você, a Camila, agradecer Maressa, Joaquim, Hugo, pela oportunidade de contar um pouco da nossa história e de ouvir a história deles também, histórias muito bonitas. É nós que te agradecemos, Eduardo, por reunir e dar oportunidade para as pessoas ouvirem essas histórias. Isso é muito importante, viu? Parabéns e muito obrigado, meu irmão. Valeu, Gabriel. Bom, vou fazer também um agradecimento aqui. É muito interessante a história dos três. Você vê que o Gabriel falou dos valores, né? Que é o que ele mais preza em deixar para os filhos, e acho que você tem totalmente razão, porque quando a pessoa tem valores, tem caráter, independente de onde ela estiver, ou na fazenda, ou em outro lugar, a chance dela ter sucesso, sem dúvida, é maior, né? O Joaquim falou bastante da questão da zona rural, né, e da zona urbana. Eu estou muito com você nisso. Eu acredito que o mundo tenha que ter um inverso, tenha que ir mais gente para a zona rural, porque as cidades já não aguentam mais, e acho que a probabilidade das pessoas estarem mais felizes, né, mais na natureza, é muito grande, porque o rural é muito tecnológico, é muito profissional hoje. Acabou aquele rural de 100 anos atrás, né? Onde ficava só um filho na fazenda. Meu pai eram 12 filhos, né? Normalmente os pais mandavam uns filhos para estudar, os outros ficavam. Acho que a gente vive um outro momento muito mais profissional, globalizado. A gente está aqui hoje, todo mundo no Brasil, mas eventualmente, acho que outras lives que você fez hoje, Eduardo, tinha gente da Colômbia, da Bolívia, de outros lugares. Então, a gente vive num mundo globalizado, independente de onde a gente tiver. E achei interessante, o Joaquim falou da formatura e da formação, né? Isso eu vou levar sempre comigo. Acho que é bem isso, você tem que ter a formatura e você tem que ter a formação. E o Hugo falou da tradição com inovação, né? Acho que isso é primordial, é muito importante você manter a tradição e ter a inovação. E o desafio, acho, da sucessão é que você usou uma frase que você falou: meu pai me fala, mas sempre funcionou assim, por que você quer fazer diferente? Então, acho que isso é um trabalho que nós, sucessores e filhos e netos ou sobrinhos, quem quer que estejam com a gente, precisa abrir um pouco a cabeça e falar assim, funcionava assim, mas hoje as coisas mudaram, né? Então, muita coisa eu acho que tem que ser olhada de outra maneira, mas mantendo, lógico, a tradição, os valores, o respeito e a sabedoria, né, que os mais antigos sempre têm para nos ensinar e nos proporcionar. Então, Eduardo, parabéns. Eu só falei ali dos outros, mas a Estância Silvânia é uma inspiração, é uma referência, totalmente na vanguarda do leite A2. Então, assim, vocês são muito competentes e visionários e estão levando aí essa questão do leite A2 para expandir cada vez mais. Fico aqui meu agradecimento para você e para a Camila. Eu acho que cortou o sinal aqui. Tá. Não, pode falar, Joaquim. Bom, Thiago, acho que era só completando mesmo. A gente, olhando os números, o prognóstico, né, em relação ao nosso setor primário, o pessoal fala que nós vamos reduzir ainda mais a população, né? Nós somos 17%, e a conversa é que em 2050 a gente vai ser menos de 10%. Agora é menos de 10% da população que vai proporcionar 40% dos empregos e da riqueza do Brasil. Então,
precisa estar muito bem articulado nisso, né, para estar sempre em diálogo com as cidades e conectado com as questões políticas, né, porque a grande dificuldade do Brasil, do produtor rural, e eu falo da região mais difícil do Brasil, a nossa grande dificuldade sempre está sendo da porteira para fora. Então, essa conexão do novo produtor, que não pode esquecer nunca as raízes dele, né? Eu queria ter nascido na época do meu avô, mas, infelizmente, estamos aí. A gente não pode esquecer nunca essas origens nossas, né? Esses desbravadores, mas tem que estar conectado e de olho nessas tendências. Nós seremos muito poucos em quantidade, mas somos muito gigantes em produção de riqueza. Então, é preciso estar muito conectado, atento a isso e linkado em todos os lugares, né? É isso aí. Muito bom. Mais uma vez, gratidão a vocês, viu, por dedicar esse tempo aqui para o nosso Silvânia Week. E estamos juntos, sempre. Na união e nesse trabalho em conjunto que a gente vai conseguindo ultrapassar as barreiras, né? E chegar aonde a gente vislumbra, né? A gente sonha. Então, uma ótima noite a todos. Amanhã a gente tem as lives de queijo artesanal. Então, vamos acompanhar. E continua o Silvânia Week 2020. E uma ótima noite a todos vocês e a todos os ouvintes que estão aí acompanhando a gente. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite, boa sorte. Obrigado. Abraço a todos. Boa noite, Camila. Abraço a todos.